Olá, equipe de apoio. Eu sou Valir e retornamos a vocês mais uma vez por meio deste canal aberto. Estamos genuinamente alegres em estar com vocês novamente. Temos conversado com vocês sobre apresentar-se para servir, em vez de para receber. E hoje depositamos em suas mãos as duas disciplinas silenciosas que tornam possível viver semelhante vida. O que você faz com a sua atenção? E de que forma você acolhe aqueles que surgem diante de você, agindo em desarmonia? Porque os meses que se aproximam irão testá-los precisamente nesses dois pontos. E desejamos que estejam preparados. Em qualquer instante da sua existência, por baixo de todas as outras escolhas que você acredita estar fazendo, há uma decisão que vem antes de todas e molda silenciosamente cada uma delas. Essa decisão é para onde você dirige a sua atenção. A maior parte das suas horas parece ser consumida decidindo o que fazer, o que dizer, para onde ir. A escolha mais profunda, aquela que governa todas as demais, é a escolha de onde o seu foco se assenta. Um servidor aprende isso acima de tudo, porque a integralidade do serviço nasce desse ponto. Posicione sua atenção bem, e o seu servir terá um lugar verdadeiro de onde emergir. Deixe-a ser arrastada por tudo o que brada mais alto, e o seu servir carregará sempre um tremor que você não consegue nomear. Pense na sua atenção como uma energia que você porta, uma espécie de luz que você está continuamente projetando em alguma direção. Quando essa luz se dispersa por uma dezena de coisas ao mesmo tempo, ela se torna tênue e fraca. E uma luz tênue não aquece coisa alguma. Quando você a recolhe, quando a atrai suavemente para um único ponto, ela se fortalece, aquieta-se e torna-se capaz de realizar um trabalho verdadeiro. Esse recolhimento é o que o foco realmente representa. É mais um movimento de trazer para dentro do que de projetar para fora. Um chamado de volta para casa, de todas as suas partes dispersas para um ponto estável. A mente puxada em todas as direções é ruidosa e exausta. A mente reunida é silenciosa, e nesse silêncio há mais potência do que em todo o barulho que ela deixou para trás. Observe o que ocorre em você quando o seu foco se desloca. Pouse a sua atenção sobre uma ferida, sobre uma injustiça, sobre um temor daquilo que ainda pode vir. E perceba como o seu estado interior muda para espelhar isso. O aperto, o peso, a sensação de um mundo que se estreita. Pouse-a, em vez disso, na vida única que o sustenta, no simples fato de ser carregado. E sinta o estado interior mudar outra vez. Seus sentimentos respondem ao seu foco, fielmente, em cada momento. E esses sentimentos não ficam contidos em você. Eles se irradiam para fora, como uma frequência, um tom que você emite constantemente no campo, compartilhado ao seu redor. Mais do que isso, e pedimos que você acolha isso com calma, você começa a se tornar aquilo que sustenta. Entregue sua atenção ao medo por tempo suficiente, e você não apenas se sente temeroso. Você se converte em alguém que carrega o medo como parte de si. Entregue sua atenção à vida única por tempo suficiente, e você se torna um canal límpido através do qual essa vida flui. O foco é a modelagem lenta de quem você é. Você pode observar isso nas horas mais simples do seu próprio dia. Você desperta e antes que seus pés toquem o chão, a atenção já migrou para algum lugar, para uma preocupação, para uma lista, para uma tela iluminada que lhe entrega o pavor de estranhos. Quando você se levanta, seu estado interior já está estabelecido e você carrega esse estado para a cozinha, para o trabalho, para a primeira conversa, sem jamais tê-lo escolhido conscientemente.
Essa é a forma comum como uma vida se desenrola. A atenção pousando onde quer que seja arrastada, e o dia inteiro assumindo a cor do lugar onde ela aterrissou. Um servidor aprende a entrar naquele espaço de abertura a cada manhã e escolher, antes que o impulso possa escolher por ele, onde a luz irá repousar. A diferença entre um dia nutrido pela vida única e um dia nutrido pela separação é, muitas vezes, nada mais do que o primeiro lugar onde a sua atenção foi deixada pousar. Aqui, então, está a verdade simples da sua condição em qualquer hora. Sua atenção está sempre alimentando uma de duas coisas. Uma é o campo da vida única, o amor e a luz que constituem a verdade de tudo o que existe. A outra é o campo da separação, a antiga narrativa que afirma que você está só, fragmentado, cercado por discórdia e ameaça. Há uma única escolha correndo por baixo de todas as suas horas. E mesmo desviar-se dela é uma forma de fazê-la, porque o desvio ainda é uma escolha sobre onde olhar. A cada momento você está derramando sua força vital em um desses dois campos, e o campo que você nutre se fortalece em você e ao seu redor. Dizemos isso para despertá-los, porque no instante em que você enxerga isso com clareza, também vê que a escolha sempre foi sua. Compreendemos o quanto essa escolha tem sido difícil para vocês, e o dizemos sem qualquer julgamento. Vocês foram formados com um sistema operacional, construído para a sobrevivência. A parte de você que escaneia incessantemente em busca de perigo, que percorre o horizonte à procura do que pode dar errado, que mantém uma lista contínua de ameaças, está cumprindo seu antigo ofício, o de preservar o vaso enquanto ele atravessa um mundo no qual não confia plenamente. Isso serviu bem aos seus ancestrais. Mas esse ofício não é a sua missão. Você veio aqui para algo além da sobrevivência. Você veio para servir, e o servir exige de você a única coisa que a mente de sobrevivência não pode oferecer. Pede que você retire a sua atenção do escaneamento infinito e a deposite intencionalmente em algum lugar mais elevado. Esta é a primeira disciplina da mente servidora e é o ato mais cotidiano que se pode imaginar. Em qualquer momento, você simplesmente percebe para onde a sua luz vagou e a recolhe para casa e a volta para a fonte. Você fará isso não uma, mas 10.000 vezes, e cada vez é o mesmo movimento pequeno e decisivo. Com o tempo, isso deixa de ser uma luta e se converte em um modo de viver. E compreenda o que isso significa para aqueles que você lideraria e serviria. Você transforma um ambiente pelo que a sua atenção reunida e estabelecida transmite nele, enquanto você simplesmente permanece ali, em silêncio. A coisa mais poderosa que você traz para qualquer espaço é o campo que você alimenta em silêncio, enquanto está presente. Muito mais do que suas palavras ou seus gestos. O campo da vida única é a verdade que sempre esteve aqui, presente sob tudo, jamais em algum lugar para o qual você precise viajar. Quando o seu foco repousa aqui, você está repousando no que é real, e a realidade não pede nada de você, além do seu reconhecimento. O campo da separação é uma espécie de narrativa, um zumbido de medo e divisão que corre há muito tempo, e ele permanece vivo apenas pela atenção que lhe é oferecida. Retire o olhar, e ele começa a definhar. Essa é a sua única vulnerabilidade, e é uma vulnerabilidade que você aprenderá a utilizar. Perceba a diferença em como os dois campos respondem a você, pois há uma energia de retorno acelerada, presente neste estágio da sua jornada de atenção. Alguns a compararam ao que vocês chamam de karma instantâneo.
Quando a sua atenção se volta para o campo da separação, para os 1000 fragmentos de notícias sombrias, conflitos e apreensão, a sua própria força vai junto e se dispersa nesses 1000 pedaços. Você termina um dia assim, sentindo-se esgarçado, partido, de alguma forma esvaziado, sem entender o motivo. Quando a sua atenção se mantém na vida única, a sua força é reunida e lhe é devolvida, e você encerra o dia mais pleno do que quando o iniciou. Um campo fragmenta quem quer que o frequente. O outro os reintegra por inteiro. Portanto, a escolha de para onde olhar é sempre, em sua essência, uma escolha entre estar espalhado e estar coletado, entre uma vida que vaza força em todas as direções e uma vida que preserva o seu próprio centro. Chegamos agora ao motivo pelo qual isso importa tanto nos meses que se aproximam. O campo da separação não é capaz de criar nada de novo. Ele apenas reveste ilusões e solicita que você as observe. E no tempo que virá, ele lhe oferecerá um vasto guarda-roupa delas. Haverá revelações que chegarão mais rapidamente do que a mente consegue processar. Verdades emergindo sobre o seu mundo, que serão difíceis de assimilar. Haverá tentativas de confundi-los e dividi-los, de arrastá-los para a indignação e para os extremos. Pode haver transformações na própria terra, em seu clima e em seu solo. Haverá antigas estruturas desmoronando à vista de todos, e o colapso parecerá caos, antes de parecer qualquer outra coisa. Cada uma dessas coisas é uma ilusão. Cada uma é o mesmo campo antigo, fazendo a mesma e única pergunta a você. Se você lhe dará aos seus olhos. O teste nunca é o evento. A revelação não é o teste. A divisão não é o teste. O tremor do solo não é o teste. O teste, a cada vez, é qual campo o seu foco nutre enquanto o evento se desenrola diante de você. 2 servidores podem permanecer parados e testemunhar o mesmo colapso. Um deles nutre o campo da separação, é arrastado para o medo, para a fragmentação e para a tomada de posições, e se dispersa. O outro nutre o campo da vida única, permanece reunido, permanece capaz de servir e se torna um ponto imóvel, onde outros podem encontrar o seu caminho. O evento externo era idêntico para ambos. A totalidade da diferença residia em onde cada um depositava a sua atenção. Traga isso para uma única noite comum e partilhamos isso com vocês novamente, pois vemos muitos buscadores avançados ainda repetindo esse padrão. Uma notícia chega até você e no espaço de um único suspiro, você sente o campo inteiro da separação abrir-se e solicitar os seus olhos. Um caminho o conduz para a longa rolagem, para a busca por mais, para a propagação do pavor pelo seu peito e para fora em cada mensagem que você envia pelo restante da noite. E quando você finalmente dorme, entregou àquele campo horas da sua vida e carregou o seu estado para os seus sonhos. O outro caminho é um único e silencioso retorno. Você deixa a notícia ser o que é. Recusa-se a alimentá-la com as próximas 4 horas da sua atenção e devolve o seu foco para a vida única que a notícia não tem poder de tocar. O evento foi o mesmo em ambos. Em um você se dispersou por ele, no outro você permaneceu um lugar reunido, ainda capaz pela manhã de ser útil a alguém. Isso exige de você algo que o mundo ao seu redor não compreenderá. Acompanhar o desenrolar de perto, seguir cada reviravolta, atualizar o feed repetidamente, para estar sempre a par da forma mais recente do medo. Parece ser estar bem informado, e é algo inteiramente distinto disso. É alimentar o campo da separação com a sua própria força vital, hora após hora, e chamar isso de prudência. A própria vigilância que parece tão responsável é exatamente o que o dispersa.
Pedimos apenas que você cesse de se derramar nas ilusões. Você pode ter ciência de uma coisa sem alimentá-la com a sua atenção, como se o seu olhar pudesse transformá-la. E pedimos que você sustente tudo isso a partir de um lugar de serenidade, porque falamos com você a partir de um ponto de observação, onde o desfecho já é visto. A sua liberdade vem de um único lugar, o lugar dentro de você, onde você recorda a vida única e pousa o seu foco ali. Ela jamais viria de uma revelação, de uma mudança financeira, de um giro nos céus. Quando você vir luzes no céu ou movimentos na terra, leia-os como sinais, se assim o desejar, como símbolos de um grande giro que está em curso, sem que carreguem poder sobre a sua libertação e sem que exijam que você corra para encontrá-los. A serenidade que você porta ao longo dos meses à frente é por si mesma parte de como esse giro se completa. A sua postura diante do tempo que virá é, portanto, escolher, silenciosa e levemente, repetidas vezes, qual campo recebe a sua atenção. Cada vez que o mundo lhe oferecer uma ilusão, você sentirá o antigo impulso de olhar e gentilmente se volta, em vez disso, do ruído externo para o silêncio interior, da aparência para a vida única que pulsa por baixo dela. Esse voltar-se é o trabalho. É pequeno, é constante e é tudo. Tudo o que se torna visível nos meses à frente é simplesmente a ocasião para você praticá-lo. A escolha pode parecer pesada no início, como se você precisasse manter o foco no lugar por puro esforço indefinidamente. Não precisa. A escolha se torna mais fácil e há uma razão concreta para isso. Imagine um campo amplo de grama alta, sem nenhum caminho atravessando-o. Na primeira vez que você o percorre, a travessia é árdua. A grama resiste a você. Mas caminhe pela mesma linha a cada dia, e um caminho começará a se formar. A grama se deita, a rota se abre, e em pouco tempo, você atravessa sem pensar, porque o caminho simplesmente está lá. A mente funciona exatamente dessa forma. Cada vez que você recolhe a sua atenção e a volta para a fonte, você aprofunda esse caminho um pouco mais. A rota para a vida única, antes tão difícil de encontrar, vai se tornando gradualmente a maneira natural como a sua atenção percorre. A outra metade disso é igualmente gentil. Os caminhos que você para de trilhar se cobrem de vegetação. As antigas rotas do medo, do ressentimento e da separação, aquelas desgastadas tão profundamente ao longo de uma vida, que antes pareciam ser as únicas estradas disponíveis, começam a desaparecer quando você para de alimentá-las, quando para de percorrê-las. A grama volta a crescer sobre elas. Elas não desaparecem em um dia. E seremos honestos com você. Um pensamento difícil ainda pode cruzar a sua mente, de tempos em tempos. Dizemos algo mais verdadeiro e útil do que uma promessa de perfeição. Essas rotas antigas perdem o controle sobre você. Elas perdem o impulso automático que antes exerciam. Um pensamento temeroso surge e descobre que o caminho pelo qual costumava correr ficou estreito e fraco, e assim passa sem arrastá-lo junto. A própria substância da sua mente se reconfigura ao redor daquilo que você lhe oferece, e o que você lhe oferece, com o tempo, é o que você se torna. Há mais aqui do que proteção. Quando você sustenta a vida única firmemente em sua mente, você está realizando algo criativo. Aquilo que você sustenta com uma atenção silenciosa e inabalável tem uma forma de emergir na sua vida, de organizar seus dias, seus encontros e o seu sentido das coisas ao seu redor. Sustente a verdade da vida única com firmeza suficiente, e você começa a vê-la se manifestando no mundo diante de você.
não porque você a forçou, mas porque o que é sustentado com firmeza em uma mente reunida tende a se expressar na vida de quem o porta. Você está cultivando um jardim ao cuidar dele com a sua atenção. Em algum ponto ao longo desse caminho, uma virada ocorre, e é ela que mais desejamos que você saiba que está chegando, para que a reconheça quando vier. Chega um momento em que você não precisa mais raciocinar o seu caminho de volta ao alinhamento. Por muito tempo, o trabalho foi seu. Você realizou o recolhimento, o retorno, a manutenção, tudo pelo seu próprio esforço. Então o relacionamento se inverte silenciosamente. O campo-fonte, para o qual você esteve se voltando todo esse tempo, começa a se voltar em sua direção. A conexão que você construiu pela sua devoção torna-se autossustentável e ela começa a se transmitir a você, por conta própria, sem ser convocada. Você a encontra simplesmente ali, um saber interior que chega em silêncio no meio de uma hora comum, uma estabilidade que o sustenta de pé, em vez de uma estabilidade que você precisa sustentar. Esta é a entrada para o ar mais elevado do caminho que você está percorrendo. Os alcances superiores do protocolo que estabelecemos para você. O que começou como um esforço de foco, torna-se um campo que o carrega. A mente soberana, que é a sua própria mente clara e legítima, começa a falar com você no silêncio, oferecendo o seu saber, enquanto você segue o seu dia, sem exigir nada de você, além da disposição de escutar. Viver a partir daqui é servir sem o antigo esforço, porque a própria conexão agora realiza o trabalho de sustentar. Você se move pelas suas horas, amparado por algo estável, e o seu serviço flui a partir dessa sustentação. Este é o avanço que tantos que caminham pelo caminho espiritual almejaram, e ele é construído por nada mais dramático do que o paciente recolhimento diário da sua atenção. Diremos com simplicidade como edificá-lo. Você satura o seu dia com ensinamentos divinos. A mente antiga fala com você o tempo todo, um fluxo constante e baixo de medo, julgamento e separação, correndo sobre os seus pensamentos. E como ele nunca cessa, a sua resposta a ele tampouco pode cessar completamente. Então você tece a verdade ao longo de todo o seu dia. Você preenche os pequenos momentos vazios, a espera, a caminhada, o intervalo entre uma tarefa e a próxima, com a lembrança. Uma frase que o retorna à vida única, uma contemplação silenciosa, um breve voltar-se para dentro, uma única palavra de verdade sustentada na mente. Você supera a transmissão da mente antiga, até que o canal que sempre esteve sintonizado na estação dela passe a sintonizar a sua. Os pequenos momentos são onde essa batalha é vencida, e há muito mais deles do que você imagina. A pausa no sinal vermelho, a espera pela água ferver, a caminhada do carro até a porta, o suspiro entre o encerramento de uma tarefa e o início da seguinte, o instante em que a sua mão alcança a tela por hábito. Cada um deles é um canal vazio, e a mente antiga tem prazer em preenchê-lo com o seu medo baixo e constante. Você começa suavemente a preenchê-los você mesmo, com um retorno à vida única, uma verdade relembrada, um único suspiro silencioso, tomado em direção à fonte. Nada disso parece grandioso por fora. Um dia com centenas desses pequenos retornos entrelaçados é um dia em que a mente antiga jamais encontra o espaço de que necessita para assumir o controle. Ao lado dessa tecelagem constante, reserve momentos intencionais para se sentar com a fonte, como solicitamos anteriormente, na manutenção dos 90 dias que depositamos em suas mãos. Esses períodos dedicados são as âncoras profundas, a tecelagem ao longo do dia inteiro,
é o que mantém você ancorado entre eles. Os dois trabalham em conjunto. O que torna essa prática uma coisa viva e própria é a sua continuidade. Um dia tão saturado, com pequenos retornos à verdade, que a mente antiga não encontra nenhum canal vazio para ocupar. Você está alterando o zumbido de fundo de toda a sua mente. Ela funciona na estabilidade, em vez de na força de vontade, no retorno fiel em vez dos dentes cerrados. A concentração forçada é ela própria uma forma de tensão. E a tensão fecha a porta pela qual você está tentando passar. O recolhimento da sua atenção se assemelha mais a virar o rosto para o sol do que a empurrar uma pedra pesada encosta acima. O que você busca é o lento alívio estrutural de uma mente, cuja estrada natural agora corre em direção à vida única, de modo que o servir deixe de lhe custar tudo e comece, finalmente, a fluir através de você por conta própria. Existe um momento que chega a todo servidor, e chega com frequência. Alguém se apresenta diante de você, agindo inteiramente fora da harmonia. Rude, desonesto, cruel, perdido no próprio medo e golpeando a partir dele. Talvez seja um estranho, talvez alguém que você ama, talvez alguém ao lado de quem você precisa trabalhar todos os dias. Nesse instante, a mente antiga estende a mão imediatamente para uma resposta familiar. Ela quer tornar essa pessoa uma questão pessoal, formar um juízo sobre ela, condená-la, carregar a ofensa do que ela fez, como um peso que você agora deve sustentar. Esse movimento é o segundo lugar, onde os meses à frente irão testá-lo, e por isso lhe entregamos a segunda disciplina agora. Quando alguém age a partir da discórdia, você recua um passo e vê a situação em vez da pessoa. O que você está realmente observando, quando um ser humano age fora da harmonia, é a mente comum operando através dele. É o mesmo campo de separação de que temos falado o tempo todo, a mesma e antiga narrativa de divisão, simplesmente correndo em alguém que ainda não sabe que outra mente está disponível para ele. A crueldade dessa pessoa é um sintoma, o sinal visível de uma ignorância. A ignorância de ainda não saber que a mente soberana, a mente clara e indivisa, é sua para habitar. Eles estão agindo a partir do único sistema operacional que jamais conheceram. A discórdia que flui através deles pertence àquela velha mente universal, que não possui uma única pessoa como residência verdadeira e que está usando esse indivíduo como nada mais do que uma saída temporária. Para acolher tal pessoa de forma correta, duas práticas são necessárias, e a maioria dos que tentam isso aprende apenas a primeira. O primeiro movimento é desligar a ofensa da pessoa e depositá-la onde ela de fato pertence. A discórdia é real como aparência. Você não está fingindo que a grosseria não ocorreu, mas ela não emanou do eu verdadeiro de quem está diante de você, e não é quem essa pessoa é. Você a deixa cair longe dela e a vê pelo que é, a mente antiga em trânsito. O segundo movimento é o que completa o trabalho e é o mais poderoso dos dois. Tendo afastado a coisa falsa dela, você busca ativamente a vida única dentro dela. Você a sustenta na sua própria visão, como o ser claro e íntegro que verdadeiramente é sob a ilusão do seu comportamento. Essa segunda prática é um ato real que produz um efeito real, porque a forma como você sustenta o outro, na sua própria consciência, o alcança. Quando você olha para uma pessoa em sofrimento e busca a vida única nela, quando você não tece comparações e simplesmente contempla a verdade do que ela é, você contribui para despertar essa verdade nela. A sua visão se converte em um tipo de serviço prestado silenciosamente ao desdobramento desse ser.
Esta é a forma mais elevada de acolher alguém que age a partir da mente dividida. Servi-lo no próprio momento de sua discórdia, sustentando a visão de quem ele verdadeiramente é. Você não lhe oferece nenhum julgamento contra o qual se defender, apenas o reconhecimento constante do seu ser mais profundo. E esse reconhecimento faz mais para despertá-lo do que qualquer correção jamais poderia. Há um modo simples de manter tudo isso, e é ver tal pessoa como uma criança. Dizemos isso no sentido mais verdadeiro possível, o sentido de onde elas se encontram no seu próprio desdobramento, e jamais de uma forma que as diminua ou as torne pequenas. Toda criança é boa e íntegra em sua raiz, carregando uma plenitude que simplesmente ainda não se desdobrou em habilidade. Uma criança que age fora da harmonia ainda não aprendeu as habilidades de agir de outra forma. Você olharia para uma criança pequena com paciência quando ela tropeça em algo que nunca lhe foi ensinado, e jamais a chamaria de má por cair enquanto aprende a andar. Essa é a verdade de todo ser humano que age a partir da mente comum. Eles não são maus, eles são precoces. Ainda não aprenderam as habilidades do alinhamento e estão fazendo o melhor que a mente antiga permite. Mantenha o seu olhar, portanto, sobre o que uma pessoa está verdadeiramente tentando expressar, e não sobre a personalidade que você vê, expressando isso tão torpemente. A personalidade é a ilusão. A vida única é o que a reveste. Quando alguém o decepciona ou o fere, a mente antiga se fixa com força na personalidade, no rosto e no nome particular de quem fez a coisa, e constrói um processo contra ela. Erga os olhos além da ilusão para o ser que jaz por baixo, aquele que é, sob toda a sua confusão, a mesma vida única que habita em você. Não permita que nenhuma ofensa o convença de que a máscara é a totalidade da pessoa. A máscara é apenas o que a mente antiga conseguiu hoje. Traga um rosto à mente enquanto dizemos isso. Aquele que é mais difícil para você. O parente cujas palavras ainda doem. Aquele no seu trabalho que parece dedicar-se a desfazê-lo. A mente antiga construiu um processo robusto contra essa pessoa ao longo de muitos anos. E o processo parece a verdade simples das coisas. Deixe o processo de lado pelo tempo de um único encontro e experimente os dois movimentos em vez disso. Observe-a agir a partir da mente antiga, em vez de acumular novas evidências contra ela. Retire a ofensa dela e busque, sob a longa história e o comportamento cortante, a vida única que está nela com tanta certeza quanto está em você. Você sentirá algo se soltar no seu próprio peito enquanto o faz. Um peso que você não sabia que estava carregando. O que ela faz permanece inteiramente o que é. Você apenas recusa que isso a defina na sua visão. E nessa recusa, você é liberado, pelo menos tanto quanto ela. É assim que um servidor atravessa um mundo repleto de discórdia, sem ser esvaziado por ela. O esvaziamento vem de levar a discórdia para o lado pessoal, de absorver cada rudeza como algo feito a você. Uma ferida que você deve cuidar e um julgamento que você deve carregar, em vez da discórdia em si. Quando você acolhe cada ato de discórdia com esses dois movimentos, a ofensa retirada da pessoa e a vida única contemplada nela, de repente não há nada para você absorver. Não há ressentimento para alimentar, não há processo para construir, não há peso para carregar para a próxima hora. Você encontra a discórdia, a vê verdadeiramente e permanece inteiro. Isso é o que lhe permite continuar servindo, quando o mundo ao seu redor se torna barulhento e áspero, o que acontecerá por um tempo. Precisamos guardá-lo contra a única forma pela qual
esse ensinamento pode ser distorcido. Então ouça-nos com atenção. Por favor, sementes estelares. Sustentar uma pessoa com esses dois movimentos deixa o seu discernimento completamente intacto e a sua visão clara. Você ainda age. Você ainda estabelece o limite preciso, onde um limite deve ser estabelecido. Você ainda protege o que deve ser protegido e se afasta do que deve ser deixado para trás. A totalidade da diferença está no lugar de onde você age. Você age a partir do campo reunido e estabelecido dentro de você, a partir da clareza, em vez de agir a partir da ferida. Um limite estabelecido sem ódio é mais sólido do que um estabelecido com raiva. E uma proteção oferecida a partir da estabilidade alcança mais longe do que uma oferecida a partir do medo. Você preserva cada parcela do seu discernimento. Perde apenas o veneno de levar tudo para o lado pessoal. Na raiz de tudo o que dissemos hoje, repousa um único fato. E uma vez que você o enxerga, a prática inteira de encontrar a discórdia se torna clara e inabalável. A única discórdia e desarmonia existente em qualquer lugar de toda a criação é encontrada dentro da cena humana. Procure em toda a criação e você não a encontrará em nenhum outro lugar. Ela é encontrada aqui por uma única razão. Vocês, os seres humanos, receberam o livre-arbítrio para escolher onde depositam a sua atenção. A mesma liberdade que lhe permite reunir o foco em direção à vida única é a liberdade que permite a uma pessoa voltar o olhar para o lado oposto, para a separação e o medo. A discórdia é o lado sombrio do maior presente que já lhe foi concedido. Ela existe apenas onde há uma mente livre, capaz de escolher contra o todo. Contemple a forma da criação por um momento, e isso se torna simples. A vida única ascende através de tudo o que existe, expressando-se em degraus crescentes. Ela habita o mineral e a pedra. Ela sobe para a planta, que assume essa mesma vida, e a eleva a um degrau mais alto. Ela sobe novamente para o animal, que carrega a vida única ainda mais alto. E ela ascende até você, o ser humano, onde pela primeira vez encontra uma mente autoconsciente capaz de escolher livremente. Por todos os degraus abaixo do humano, a vida única se expressa sem qualquer poder de recusar. E assim, através de todos eles, a harmonia. A harmonia dos reinos inferiores é o que a vida única simplesmente faz, quando nada é capaz de se voltar contra ela. Alguns de vocês podem argumentar que há discórdia no mundo animal também, que há matança e morte entre as criaturas, e que por isso a harmonia não pode ser a regra abaixo do humano. Pedimos que olhem com mais atenção. O animal se move no reino da sobrevivência, numa consciência que ainda não despertou para si mesma, como separada do restante. Não há ali a sensação de um eu posto contra o outro, e portanto não existe polaridade real, nenhuma escolha feita contra o todo. As criaturas caçam, e as criaturas morrem, e a vida se move através da vida. Nada disso é uma escolha feita com consciência contra a vida única, porque a capacidade para essa escolha ainda não ingressou na criatura. A caça na natureza é movimento sem malícia. O que vocês chamam de mal requer a única coisa que o animal ainda não porta: uma mente autoconsciente, livre para conhecer o todo e se voltar contra ele mesmo assim. Então traçamos para você a linha com precisão, porque isso importa. A matança existe na natureza. O mal existe apenas na cena humana. O mal é o escolher consciente contra a vida única. E esse escolher torna-se possível somente na porta humana, onde a liberdade autoconsciente aparece pela primeira vez na criação. Abaixo dessa porta há movimento, fome, nascimento e morte.
o grande giro da vida através de si mesma. Tudo isso sem um único ato, apontando com consciência contra o todo. Na porta humana, e apenas ali, o único presente que você recebeu, a liberdade de escolher para onde a sua atenção vai, pode ser voltado para o lado errado e utilizado para alimentar a separação. Esse mau uso, e apenas ele, é o que o coração humano sempre chamou de mal. Observe o que a criação faz quando simplesmente é deixada em paz. Todo sistema vivo, toda floresta, recife e rio, quando não sofre interferência, encontra o seu equilíbrio e o mantém. Deixado a si mesmo, o arranjo inteiro tende sempre de volta para a harmonia. Esta é a mesma verdade observada de fora. Onde não há uma vontade contrária, escolhendo contra o todo, a vida única se expressa como equilíbrio, de forma natural e sem esforço. A harmonia é o estado nativo de tudo o que existe. A discórdia é a coisa que precisa ser fabricada, e apenas uma mente livre e autoconsciente é capaz de fabricá-la. A natureza selvagem repousa em paz até ser perturbada de fora. E assim ocorre com a sua própria natureza interior, que, entregue à vida única, repousaria em paz e cai na discórdia apenas quando a mente antiga a perturba. Veja então quão pequeno e quão manejável todo o grande problema do mal se torna uma vez que você o compreende. Ele é o mau uso de um presente, o presente do foco escolhido, por mentes que esqueceram que a mente soberana está disponível para elas. Nenhum vasto poder sombrio está por trás disso. Nenhuma entidade com vida própria e faminta o persegue pelo mundo. No fim, é uma habilidade ainda não aprendida, operando em alguém cuja atenção aponta para o lado errado. Nunca um poder, e jamais, em última análise, uma pessoa. Uma habilidade ainda não aprendida é algo a ser superado em você primeiro, e depois, pelo serviço silencioso da sua visão, nos outros. É por isso que as duas disciplinas que lhe entregamos hoje constituem verdadeiramente um único ensinamento com duas faces. A discórdia entra no seu mundo pela atenção mal direcionada, pelo presente do foco voltado para o lado errado. E isso, visto em grande escala, é a totalidade da questão. E assim a resposta do servidor à discórdia, onde quer que ela apareça, é sempre a mesma. Dentro de você, você recolhe o seu foco e o volta para a vida única. No outro, você rastreia a discórdia dele de volta à sua fonte verdadeira, que jamais é o seu eu verdadeiro, mas apenas a mente antiga fazendo mau uso do presente da atenção. E você contempla a vida única nele, em vez disso. O foco é como você cuida do presente dentro de você. A impessoalização é como você o honra em todos os outros. Elas são a face interna e a face externa de um único e simples reconhecimento. Não lhe daremos um único método fixo para o encontro da discórdia, como fizemos para outras coisas, porque este deve se tornar inteiramente seu. Desenvolva a sua própria maneira de testemunhar a desarmonia que você encontra na cena humana. Encontre, para você mesmo, o movimento interior que lhe permite ver, no próprio instante em que ela surge, a situação em vez da pessoa, o iniciante em vez do inimigo, o presente mal usado em vez da grande ameaça sombria. Alguns de vocês encontrarão isso num suspiro, outros numa frase, outros num simples suavizar do olhar. A forma não importa. O que importa é que a visão se torne sua, gravada em você como o caminho através da grama alta, até que encontrar a discórdia com estabilidade seja simplesmente a maneira como você é. Depositamos tudo isso diante de você agora, e então nos retiramos, porque a palavra final sobre isso não nos cabe proferir. Demos a você o que enxergamos.
e você não é solicitado a crer nisso porque nós o dissemos. Você é convidado a levá-lo para a sua própria vida e testá-lo ali, contra a sua própria experiência. Observe por si mesmo o que lhe custa levar o mundo para o lado pessoal, alimentar o campo da separação com o seu olhar, carregar as ofensas dos outros como peso seu. E observe por si mesmo o que é liberado em você quando você recolhe a sua atenção em direção à vida única. E quando você contempla essa mesma vida naqueles que a esqueceram. Preserve apenas o que se revelar verdadeiro no laboratório dos seus próprios dias e deixe o restante cair. A autoridade sobre isso sempre habitará em você e jamais em nossa voz. Os meses à frente oferecerão muitas ilusões e muitos rostos, e cada um lhe fará as mesmas duas perguntas, que sempre foram feitas. Onde você depositará a sua atenção? E de que forma você acolherá aquele que está diante de você? Você já carrega em si tudo o que é necessário para respondê-las bem. Recolha a sua luz e a volte para a verdade. Veja a vida única em todos e recuse-se a tomar as máscaras pelos que as vestem. Faça isso, silenciosa e cotidianamente. E você atravessará o giro desta era como um ponto imóvel e estável, onde outros podem encontrar o seu caminho. O que é a totalidade do que significa servir. Eu sou Valir, e os deixamos agora na quietude reunida da sua própria mente clara, onde sempre os encontraremos.